Olá, alunos e amigos. Bom, hoje vou trazer então aquilo que será o conteúdo, uma parte do conteúdo para a nossa próxima aula. Está bem? A aula esta que vai ser realizada presencialmente, está bem? No parque, mas também posteriormente, ou seja, na próxima quinta-feira, aqui online. Bom, então hoje vou trazer um bocadinho do treino de luta. Já sabem que eu estou a alternar entre os treinos de luta e os treinos do Kung Fu, está bem? Tradicional. No treino da luta, para a luta de hoje, vou trazer um movimento que se chama Tsalunti. Tsalunti significa virar como uma roda de um carro, está bem? E depois chutar. Não é bem um chute, é uma parada que se faz com a perna para travar a rotação que essa tal roda causa, levando o adversário, está bem, a perder o equilíbrio e a consequente queda. Bom, então vou treinar primeiro o movimento a solo e depois vou treiná-lo com o cinto. E chamo já a atenção que às vezes o cinto faz movimentos explosivos com essa intenção e de certa forma a técnica em si não fica exatamente da mesma forma que vocês a querem executar. Então o que eu quero dizer com isto é, nós vamos primeiro fazer o movimento mais perfeito possível, vamos pôr assim, tecnicamente, e depois vamos colocar o cinto para tentar explodir e retirar a força do movimento. Este movimento treina-se com o cinto, mas também se treina com uma barra no Swai Gel, também uma barra pesada, que dá uma sensação de rotação também mais próxima daquilo que será depois a aplicação da técnica. Ok? Bom, depois esta técnica será treinada assim, ou seja, no enquadramento da luta, em que nós temos as tais pegas, tá bem? Nós dizemos Xiang Pu, se for no corpo a corpo, e Swai Gel se tivermos um casaco para agarrar, e depois pode ser enquadrada no meio dos golpes, e que nós chamamos de Swai Gel, ou seja, o wrestling rápido, ou seja, os derrubos rápidos, enquadrados no meio das técnicas tipicamente de punho ou até contra as técnicas de pernas. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu vou começar a definir aqui a posição com o Bu e a movimentação dos braços. Os braços vão fazer um movimento rotativo, tá bem? Limita como se estivessem a virar um volante, e tipicamente a mão de cima tá bem? É colocada, por exemplo, no pescoço, tá? E a mão de baixo é colocada por baixo de um braço, no caso de não termos onde agarrar, ou seja, não termos o tal equipamento para fazer as pegas. O que provoca a tal rotação da pessoa, ou seja, o deslocamento da pessoa de forma circular. E depois devemos travar esse movimento com uma perna que aparece, está bem, em formato de uma barreira. Tá? Bom, então Tsalunti, não confundir com Jialanjiao, que é uma técnica que se passa o braço por baixo da axila do parceiro, também, e usa-se a perna para travar também essa rotação. De certa forma, usam o mesmo princípio, mas tecnicamente são diferentes. Então vamos começar por fazer então o tal movimento circular. Tá bem? Eu vou rodar a posição do corpo à esquerda e à direita, e os meus braços vão querer andar com o movimento circular. Portanto, assim. No entanto, na fase final, o braço puxa para a cintura e o direito vai aparecer, então, com a projeção, parece que estão a golpear, mas não é um golpe. Okay? Vou pôr assim um bocadinho mais para vocês verem o movimento. Portanto, o movimento de querer fazer deslocar. Todo ele é redondo. Esta mão é redonda para a cintura e esta mão também é redonda. E a rotação das pernas, vocês vão criar também a rotação do tronco. Ok? Para a esquerda e para a direita. No Kung Fu, já expliquei isto algumas vezes, no Kung Fu nós, pelo menos nos estilos que nós treinamos, noutros estilos pode não acontecer assim, mas nós não temos o princípio de rodar os calcanhares, mas na luta chinesa, por causa da movimentação da bacia e a colocação da bacia para a posição de derrubo, tipicamente faz o eixo na base dos dedos e os calcanhares é que rodam. Isso não quer dizer que vocês se levantam, porque senão flutuam.
Não. Significa que a rotação é feita a deslizar, rodando a posição e a bacia. Tá? Bom, o próximo passo é colocar então o chute, e reparem que as minhas mãos, depois de fazer deslocar, também vão rodar contrabalançando a perna, fazendo esse gesto. Ok? Então vou fazer 1 e depois 2. Ok? E 1 não é um chute, é uma barreira. E 2. E 1 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 e 2. Portanto, a perna levanta sem dobrar. Caso contrário, perde a função de travar. Está bem? De travar, ok? A pessoa. No fim de ser deslocado, a pessoa resiste. E o que vocês fazem é puxar a pessoa na direção contrária, usando o pé como uma barreira. Neste caso, a perna como uma barreira. Portanto, eu vou deslocar a pessoa para a minha direita. A pessoa resiste. E a partir daqui puxo-a para a esquerda, executando a técnica. Faço a pessoa rodar para a minha esquerda, a pessoa trava o gesto e eu vou puxá-la, travando o movimento. Okay? Daí que vocês tenham então os dois movimentos opostos nos braços. Ok? Ótimo. Hora de progredir para o trabalho de pés. Então, no trabalho de pés que eu vou apresentar, a pessoa não resiste. Significa que eu vou avançar com a perna esquerda, depois faço o eixo na perna esquerda e rodo também a perna direita para trás. Vou repetir. Vou avançar com a perna direita, em arco e flecha, depois rodo a esquerda, fazendo o eixo também da perna direita. Ok? Então vamos lá. Vou avançar com a perna esquerda, depois fazendo o eixo na esquerda, rodo a direita. Vou avançar com a perna direita, vou fazer eixo na perna direita e rodar com a esquerda. Então fica 1, 2, 3, 4. Ok? Sanar com as mãos na cintura. Okay? Vou só mostrar uma vez, frente para vocês. Até vou avançar. Já o meu movimento é meio circular. E depois rodando a perna atrás, também, vou terminar no ângulo oposto da câmara. E a partir daqui vou usar a perna da frente, rodar e terminar no ângulo oposto da câmara. Ok? Vamos colocar os braços. Então agora eu vou partir do pressuposto que, uma vez causando o desequilíbrio no adversário, ele não resiste, ou seja, começa por ficar desequilibrado. E eu vou aproveitar esse desequilíbrio para voltar a puxar e, na altura certa, barrar-lhe as pernas. Ok? Atenção aos movimentos que são circulares até ao uso da perna. Está bem? Então eu vou avançar com a perna esquerda. Primeiro, 1. Volto a puxar as mãos para a cintura e ao rodar, 2. Okay? E a partir daqui, vou então puxar e ao mesmo tempo que puxo, não é? Neste caso, para a minha direita, levanto a perna direita e barro a passagem do corpo, neste caso das pernas do adversário. Vou avançar agora com a direita, atenção que o movimento é redondinho, assim, está bem? Então, 1, volto a puxar as mãos à cintura, 2, o adversário desloca-se para esta área e a partir daqui eu vou puxar e vou barrar com a perna, 3. Tá? Avançando por trás, 1, 2, 3. E avançando, 1, 2, 3. E avançando, 1, 2, 3. E avançando, 1, 2, 3.
umas quantas seguidas, para vocês verem a dinâmica do gesto. Ok? Ótimo. Bom, então nesse movimento o adversário não para. Ok? Significa que quando eu utilizo o deslocamento, ele é balançado para este lado, volto a puxar, tá? E a partir daqui junto a força dos braços e ao mesmo tempo a barreira da perna. Ok? Mas podia ser feito em que eu balanço o adversário num sentido, quando o adversário se desloca, resiste, e eu aí junto uma força oposta e depois finalmente é que puxo, dando também em que vocês veem que os braços trabalham em oposto, ok? Ou seja, 1, 2, 3. E é desta maneira que depois devemos de fazer também com o cinto. Bom, então, o cinto vou precisar aqui da pega também correta. Sim. Preciso que vocês coloquem o cinto à distância correta, não deixar o braço ficar completamente esticado, travar este braço, também o braço, a mão de trás fica no meio do peito, o que faz com que quando vocês treinam, os braços não esticam. Então, se o deslocamento é para a frente, está bem, para a frente, nós temos que o volante é do caminhão, porque é um volante deitado. Se o deslocamento é para o lado, mas também com desequilíbrio lateral, e isso implica que vocês tenham a mão mais em cima, então nós temos que o volante é está bem, do carro. Já viram que vocês têm que rodar a bacia, deixar os braços soltos e na altura certa fazer a divisão da força em simultâneo. Caso contrário, o cinto não está lá. Okay? É suposto esse tipo de força ser, como os chineses dizem, sharp, aguçada. Okay? Bom, então vamos lá. Começamos primeiro, então, capacidade de girar. Depois utilizamos o arco e flecha. Tá? Ok? E agora vamos juntar então a perna. Ao juntar a perna, o cinto volta a ter que estalar. Está bem? Assim. Não chuta. Levanta. Não levanta a perna de apoio. Porque se levantarem a perna de apoio, perdem a vossa raiz e dificilmente servem de um ponto de ancoragem para depois o adversário possa passar por vós e ser barrado nas pernas. Portanto, quando vocês levantam a perna, mantenham a outra fletida. Ok? Sim. Vira. E agora começa a executar 3 rotações. A primeira, a segunda, não chuta, ok? E a terceira, ok? Depois vira. A primeira, não chuta, a segunda e a terceira. Tá? Estão um bocadinho para trás. A primeira, a segunda e a terceira. Tá bem? Tentem coordenar em simetria. A perna desce e o braço é projetado para a frente. Ok? Então, 1, 2, 3. Tá? Isso mesmo. Ótimo. Bom, agora vamos ao trabalho. Pés. Para isso vou tratar aqui uma posição longitudinal. Está bem? O primeiro movimento é feito com o mesmo braço correspondente com a perna. Portanto, se eu avançar, perdão, com a perna esquerda, vou avançar o braço esquerdo.
à frente. Depois vou pivotar em cima do pé, tá? E vou rodar para o trás, à altura que vou novamente trocar o cinto e depois vou então executar a técnica que vai forçar o tronco a passar e as pernas a ficarem, está bem, supostamente nesse movimento, parece um varrimento que nós fazemos está bem, no Kung Fu. Vou avançar agora com a perna direita e o braço direito. Depois vou fazer a rotação pivotada em cima do pé, ok? Que será este gesto assim. Portanto, 1, 2, trocando o braço e depois vou então executar a técnica para roubar ao mesmo tempo com a perna, ok? Então, avançar, virar e derrubar. E avançar, virar e derrubar. Bom, se eu executar o 5 com essa força, ao mesmo tempo que os passos, estou a partir do pressuposto que ao fazer a primeira deslocação, o meu adversário barrou, ficou, resistiu. Então o que eu faço é empurrá-lo para o lado contrário, está bem? E depois finalmente puxá-lo na direção da minha perna, ok? Então vamos fazer um bocadinho com essa mentalidade. 1, 2, 3. Porque depois devemos de fazer uma segunda maneira, está bem? Ela não é tantas vezes vista com o cinto, é mais vista com uma barra de metal pesada, em que se treina esses movimentos, está bem? Não é tanto vista com o cinto, mas também é possível fazer com o cinto, ok? Então vamos lá ver então mais ou menos as duas versões de fazer, está bem? A Tchelonti. Então vou avançar com a perna esquerda, pivotar e depois rasteirar. Avançar com a perna direita, pivotar, trocar em cima e depois derrubar. Ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. E 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 1, 2, 3. Ok? Bom. Vamos procurar aquele movimento circular. Então eu aproximo aqui um bocadinho para vocês verem. O movimento é circular. Vocês já não vão fazer 3. Vão só fazer 2. Então, quando faço o primeiro movimento, 1, e ponho lá o braço outra vez na posição em que vou precisar para derrubar, ou seja, desloquei e daqui derrubo, desloquei e daqui derrubo. Então vocês só ouvem 2 vezes o cinto a estalar. Okay? Na minha opinião, esta técnica é mais real do que a outra. A outra é mais técnica, está bem? Pessoas com mais experiência, talvez. Esta aqui é mais intuitiva. Tá? Então eu vou avançar com a perna esquerda. Ok? Sim. Rodo o movimento, depois de estalar. E coloco o braço lá contrário, para depois voltar a fazer força no mesmo sentido. Então eu faço 2 vezes força no mesmo sentido. Faço 1, tá? E depois vou lá outra vez e só depois contrario o movimento com a perna. Enquanto que há bocado fazíamos 1, 2 e 3. E fazemos 1, vou lá outra vez no mesmo sentido e depois contrario com a perna. Então faço 1, vou lá outra vez no mesmo sentido, contrario com a perna. Ok? E 1, vou lá outra vez, sempre a rodar. Primeira perna, segunda perna e depois o tal varrimento. Primeira perna, segunda perna e depois o varrimento. Ok? Então, primeira perna, segunda perna e depois o varrimento. Tá? Segundo movimento, vai lá e instala assim. E tá? Então, quando vocês avançam, não se esqueçam.
A primeira perna tem que corresponder ao braço. Ok? Vira, vai lá outra vez e derruba. Tá? E corresponder a perna com o braço. E depois vai lá com a mão e derruba. Ok? Vamos lá. Mais uma. Ok? Portanto, e o rumo do cinto. Ok. Bom, ficar só aqui então algumas dicas, está bem, para a próxima aula, para vocês treinarem. Depois eventualmente iremos até coordenar estas técnicas no meio de sequências de punhos e de pernas, mas para isso eu vou deixar isso já, está bem, para a prática durante a aula. E fica aqui esta parte que é um bocadinho mais, está bem, mais técnica, para vocês trabalharem, para depois não andarem, está bem, durante a aula a ficar, enfim, mais atrapalhados. Antes de fechar, ok? Faço só aqui um review importante. Se não tiver o cinto, vou avançar do mesmo lado, tal e qual. 1, 2, puxa e derruba. E 1, 2 e derruba. Com a perna, circulou, vai lá buscar à frente, puxou o adversário para onde quer que ele vai e derruba. Faz o adversário circular, tá? E daqui derruba. 1, 2, 3, 4. Não se esqueçam também de não, ok? De não levantar. Bom, eu dei mais ênfase a este movimento a sol, porque também aquele movimento está na sequência, ou seja, temos também de perceber uma coisa, não é? Cada técnica de luta, à semelhança de muitas coisas que se fazem no Kung Fu, tem um ambiente próprio para ser utilizado. Quando se procura preservar uma técnica, escolhendo uma aplicação desse próprio movimento, serve para isso mesmo, serve para preservar a técnica. Uma vez que os chineses gostam muito de preservar as técnicas em livros vivos, que chamam-lhes formas, Tao ou Chuan Tao. Então essas formas vão compilar, não é, uma variante, está bem, que eles consideram evidente daquela técnica. Mas uma técnica, na situação A, B, C ou D, tem características diferentes, certo? Ok. Então vocês devem sempre dar primazia por saber exatamente, tecnicamente, em sombra, que é o que nós estamos a executar, pelo menos aquela variante que eles escolheram para ficar preservada. Ok? Depois, claro, cá lá está, saber utilizar, porque se tivermos um movimento que preservamos e depois não sabemos utilizar, na verdade não temos coisa nenhuma. Então nós precisamos de saber interpretar aquele movimento. Saber interpretar aquele movimento, nós dizemos uma aplicação primária do gesto, ou seja, o que é que aquele gesto significa. Ok? Já temos a nossa base. A partir dali, como é evidente, não é uma coisa direta, não estou no meio da luta e faço aquilo, não pode ser assim. Temos que ter toda uma envolvência, todo um sem número de técnicas e de manhas que levam o adversário a cair supostamente numa armadilha e que depois aparece então a técnica. Então, saber uma técnica é uma coisa, saber aplicar uma técnica é outra e saber utilizar ainda é outra. Ok? E o patamar vai subindo. Se eu conseguir colocar aquela técnica, um ambiente hostil, que é um ambiente hostil, por exemplo, um ambiente de competição, onde vocês têm que competir no meio daquele caos, estou a utilizar a técnica. Ou então já é outro patamar ainda acima e assim sucessivamente. Ok? Bom, fica aqui estas dicas todas para vocês. Para quem vai à aula presencial, está bem, será às 18 horas, naquela morada que eu enviei, está bem? Parque aí da Cultura e do Desporto da Amadora, tá? E para quem vem à aula, e que bem, podem ir às duas, como é evidente, não é? Mas quem estará presente na aula online será então quinta-feira às 18 horas, ok? E obrigado por este bocadinho e mantenham-se seguros.